Então, recentemente surgiram algumas especulações de o New Day na WWE sofrer algum tipo de separação. Ou seja, Kofi Kingston, Xavier ou Xavier Woods e Big E se separarem ali depois de longos anos juntos, né? Para quem não se recorda, o New Day meio que se uniu ali mais ou menos no final de 2014. Inicialmente parecia ali então que iria ser uma ideia que não iria avançar muito longe, né? Eles meio que se juntaram ali e estavam meio que sem punch, não conseguiu ganhar nenhuma chance por título e quando ganhavam acabavam perdendo. Começaram até se desentender, até que talvez no pior momento do New Day eles conseguem uma chance pelo título de duplas e ganham o título de duplas em 2015 lá contra o Cesaro e o Tyson Kidd. E a partir de lá então o New Day se transforma, né? O New Day que inicialmente ficou meio que odiado, embora no começo a tentativa era fazer eles serem queridos, mas acabou não dando certo. E aí eles fazendo uma heel turn, acabaram sendo odiados, mas ao mesmo tempo foi a partir daí que eles cresceram, com aquelas ideias lá de gritarem New Day Sucks, né? E aí, depois chegaram a perder o título, ganharam de novo ali o cinturão no SummerSlam de 2015 e a partir de lá, o New Day Sucks se tornou o New Day Rocks, né? E aí, o resto é história, né? Fizeram o maior reinado da história do título de duplas, conquistaram já 8 vezes o título de duplas, ainda tiveram o Kofi Kingston sendo protagonista de uma WrestleMania ganhando o título mundial lá com a ajuda deles. Então, meio que o New Day teve conquistas diversas aí nesses últimos 5 anos, 6 anos que tivemos. E então muita gente questiona, né? Realmente, quando é que o New Day vai se separar? Quando vamos ter o fim do New Day? Porque a gente sabe que todas as tags, todas as stables chegam no fim em algum momento. Muitas delas de maneira trágica, elas acabam assim com traições, com brigas. E algumas nem tanto, algumas podem acabar amigavelmente. E é uma das possibilidades também do New Day se separar ali amigavelmente. Cada um querer seguir seu rumo, sua carreira. Ou pelo menos um dos membros abandonar o New Day. Embora eu acho que se fosse para sair apenas um, não seria tão legal assim. Seria melhor que saísse então os 3 de uma vez, porque não faz sentido, sabe? Ah, sai um, aí continua o New Day, só que sem todos os membros. E, então não é New Day pra mim, né? O New Day pra mim vai ser sempre Xavier, Big E e Kofi Kingston. E o fato é, será que eles teriam um futuro separados, né? Será que eles conseguiriam ter algum sucesso separados? O Kofi ele conseguiu ganhar o Mundial, só que vale lembrar que o Kofi ganhou o Mundial muito com a ajuda do New Day. Ele sozinho talvez não fosse conseguir, até porque ele esteve sozinho durante boa parte da carreira dele. Ele esteve sozinho e não conseguiu. Pegou ali uns títulos de mid-card, mas nunca esteve assim em um patamar de main event, nunca esteve nem sequer entre os principais nomes do mid-card, mesmo quando ele ganhava os títulos de mid-card. Quando ele ganhava os títulos de mid-card não era, por exemplo, períodos de SummerSlam, períodos de WrestleMania. Às vezes ele nem conseguia ter combate nesses eventos, assim, tinha que participar daqueles combates Batalha Royal lá, então meio que o Kofi já teve a oportunidade dele, era até mais jovem e mesmo assim não funcionou. Ele foi ganhar o Mundial com a ajuda do New Day, com o sucesso que foi o New Day, né? Então ele foi meio que ele, o porta-voz dos 3 membros, tanto que os 3 membros comemoraram como fosse um título deles. Então, será que ele hoje sozinho conseguiria render? Eu acho que o Kofi poderia até no primeiro ano ser o principal destaque, mas até pela idade também dele de não ser muito novinho, eu acho que ele se tornaria ali um nome mais ou menos o que se tornou o Jeff Hardy, podemos colocar assim. Alguém que, beleza, tem uma carreira, tem um histórico, é alguém ali que é um dos mais antigos nomes ali. Mais antigos não, mas tipo, não é um jovem talento, é um veteranozinho ali. E com o passar dos anos vai se tornando cada vez mais. E que talvez volte e meia ganharia um título do midcard, mas daqui a pouco some. Aí daqui a pouco perde uma luta que não se imagina que ele perderia, mas acaba vencendo uma que não se imaginaria que ele venceria. É alguém que seria bem, assim, vulnerável, né? Poderia perder a qualquer momento, mas também poderia ser over a qualquer momento. Eu acho que o Kofi levaria esse rumo. O Big E, cara, ele também já teve carreira solo. Chegou a ganhar o título intercontinental. Chegou a parecer que poderia ser um cara ali dominante, assim, no estilo Rusev da vida. Chegou a ganhar o título do NXT também, foi o segundo campeão do NXT, né? Ele que tirou lá o primeiro reinado do Seth Rollins lá no NXT. Então, o Big E também foi sempre uma grande aposta da WWE.
O problema é que o personagem dele mudou enormemente. O Big E se tornou um personagem ali engraçado, se tornou um personagem extremamente cômico. Então não dá pra ele voltar a ser aquele antigo Big E. Talvez até dê, mas vai ser difícil acostumar com isso, sabe? Difícil acostumar com o Big E, Leão de Judá, podemos dizer assim, né? Porque ele mudou demais, cara. É muito complicado você imaginar que do dia pra noite assim ele consiga voltar a ser um personagem sério. Ele virou cômico. Então, ele sozinho, se ele mantivesse esse personagem cômico, ele provavelmente, talvez pudesse ter um rumo ali complicado de se entender se iria longe ou não. Porque personagens cômicos normalmente não chegam a patamar de main event. Eles podem ser igual o R-Truth, que pega um título de mid-card em algum momento e tal, mas não vai muito longe assim. Personagens cômicos não ficam muito tempo em main event. Quando recebem uma oportunidade, não ganham. É só você pega os últimos 10 anos. Qual personagem cômico conseguiu pegar ali o título mundial, ou universal, ou antigo World Heavyweight? Foram poucos. Pô, você pode colocar talvez o Ambrose, foi o mais cômico possível, né? Que conseguiu ganhar o título mundial lá, tanto que depois ele fingia que esquecia o título e tal. Mas tirando ele, vamos ver, tentar lembrar de algum agora. Eu sinceramente não consigo lembrar, de tão poucos que teve. Então, acreditar que o Big E ia ter um sucesso assim, mantendo esse personagem dele do New Day, seria difícil, ele teria que passar por uma mudança. Só que se fosse para passar por uma mudança, seria difícil também enxergar isso, por quê? Porque ele já tentou ser um personagem sério, ele mudou drasticamente, então se ele fosse tentar mudar de novo pro antigo, ia ficar um negócio muito estranho, pelo menos pra minha visão. Ia ficar um negócio muito estranho, você imaginar que o cara tava tacando panqueca um mês atrás e agora tá lá, tipo, sendo um brutal. Ia ser difícil, mas talento ele tem. Nós temos a questão do Xavier. O Xavier ali, no começo era o patinho feio do New Day, ninguém dava muita moral pra ele, ele quase não lutava com o New Day ali, era praticamente o manager. Muita gente até dizia que o New Day seria melhor sem o Xavier, tipo, era um ódio gratuito no Xavier, tá ligado? O cara nem lutava e os caras pediam pra ele sair, como se estivesse atrapalhando. Mas acabou que o Xavier acaba se tornando ali talvez um nome mais... um dos nomes não, né? Porque tem 3 membros. Os 3 são indispensáveis. Eu diria que ele é o mais indispensável dos 3, porque é ele que faz o New Day ser o New Day, né? Desde o começo. Quando ele começava a irritar, quando ele começava a gritar, quando ele começava a pegar aquela trombeta dele pra encher o saco. Ele é um dos que mais proma ali entre as turmas, um dos que mais provoca. Então o Xavier é a cara do New Day. O Xavier é a cara do New Day. Ele longe do New Day eu acho que seria o que mais assim ficaria complicado, né? Porque você olha pra ele e você lembra do New Day, das zoeiras do New Day, das trapaças. E além de tudo ele é muito talentoso, né? Ele luta muito bem ali. Há quem diga até que em ringue ele é o melhor do New Day. Dá uma bela discussão isso. Mas o ponto é o seguinte, cara. Ele sem o New Day, o que ele se tornaria, né? Ele até teve uma carreirazinha ali pequena sem o New Day. E ficou esquisita, né? Tipo, parecia que ele ia ser um jobber mesmo. E se não fosse o New Day, talvez o caminho da carreira dele seria exatamente isso. E fora do New Day? Ele é um superstar jovem. Eu imagino o Xavier com o potencial de, sei lá, de ser um grande nome do midcard. E dependendo do seu desenvolvimento, ser até, sei lá, um Mr. Money in the Bank. Eu não acredito que ele seja um cara pra main event assim, durante um longo tempo. Talvez ele ganhando o Mundial, ficando 2 meses com o Mundial e tal, por aí. Mas só de ser um grande nome no midcard eu já enxergo isso nele. Agora, será que você comparando com as opções que nós temos hoje ali, o Xavier teria espaço? Também tem que avaliar isso. Às vezes o cara tem potencial, mas e a competição hoje? Será que há espaço pra um cara igual o Xavier ali hoje no main roster? A WWE demitiu vários nomes aí, mas dos nomes que demitiu ela quase não utilizava. Pra você ver, demitiu vários que ela não utilizava e que tinham talento. Pra você ver, esses caras já não tinham espaço, né? Esses caras já não tinham espaço e quase não eram utilizados e tinham muito talento. Sobrou ainda vários nomes que ela também não utiliza de uma forma tão adequada. Às vezes tem que virar dupla, às vezes para de aparecer nos shows. E tem muito talento e potencial. Aí você separa uma tag dessas com o Big E, com o Kofi, com o Xavier, e tipo, será que eles vão ter espaço também? Sendo que já tem nomes aí talentosos, tanto quanto eles, ou até mais, que já não estão tendo. Tipo, é uma questão de competitividade. Eles nas duplas,
Eles são os caras das duplas, eles são a tag, eles são o New Day, tá ligado? Eles são ali uma das melhores tags da história, então pra eles ali é mais fácil estar nas duplas. Agora, eles saindo das duplas, eles são mais um que talvez até se torne jobber em algum momento, ou esquecíveis, né? Então, se eu acho que o New Day tem um futuro separado, eu sinceramente não acredito. Embora eu acho que renderia uma boa história, dependendo de se houvesse uma traição, se rolasse um combate entre os 3 membros ali, até na WrestleMania acho que seria algo muito bom. Mas assim, tirando a questão dessa história, depois do fim, depois que terminasse toda essa história de separação, o rumo de cada um ali eu acho que ia dar ruim. Eu acho que não ia ser igual foi a questão do Shield, não. Pelo menos eu acredito que não. Igual alguns pensam, ou igual foi o Evolution, quando você separou também lá, acho que era outro contexto, outra época e outra questão de roster, né? Tipo, a competitividade dos rosters eram bem diferente. Tanto que até nessas separações houveram nomes que ficaram meio que de lado, né? O Randy Orton saiu bem antes do Evolution, então ele conseguiu ainda se dar bem. O Batista e o Triple H depois dividiram o push durante um período. O Ric Flair não contava, então tipo, não teve problema. Mas, por exemplo, no Shield, o Ambrose demorou pra conseguir ter uma conquistazinha ali. Ele acabou perdendo 2 anos seguidos ali pra finalmente ter uma conquistazinha. E ainda assim sempre ficou meio que de lado. Ainda assim sempre ficou meio que sendo a sombra do Roman e do Seth Rollins, né? Então sempre fica um membrozinho ali que fica meio que de lado mesmo nessa situação. Tanto que o Ambrose ficou com um ciúminho dos 2 amigos e saiu da WWE. Essa foi uma das razões, embora ele não admita, né? Mas todo mundo sabe disso. Então, eu acho que pelo menos um desses aí ia ter que pagar o pato.